Salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Turma, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa quinta-feira maravilhosa comentando sobre a rodada de quarta, viu? Vou te falar, hein? Que rodada boa, tá? Tivemos excelentes jogos nessa quarta-feira. Separei aqui os destaques de cada um pra gente comentar. Mas antes, peço para que você deixe seu like e se inscreva no canal, que é muito importante, ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Vamos lá, turma! Começando aqui com a vitória do Milwaukee Bucks para cima do Indiana Pacers por 149 a 136, cara. No primeiro tempo, o Giannis e o Jrue Holiday tiveram um volume absurdo de jogo, velho. Os dois combinaram para 47 pontos e fizeram com que o Bucks fosse para o intervalo na vantagem. A vantagem acabou não sendo muito grande porque o Indiana teve um excelente desempenho no perímetro, mas mesmo assim o Bucks foi para o intervalo na frente. No terceiro quarto, o Giannis e o Holiday seguiram simplesmente imparáveis e conseguiram aumentar a vantagem. E no quarto quarto, apesar da pressão do Indiana, Milwaukee conseguiu se segurar e garantiu a sua 55ª vitória na temporada, enquanto o Pacers chegou à sua 44ª derrota. Destaques da partida, a duplinha, né, Giannis e Holiday. Antetokounmpo finalizou o jogo com um belíssimo triple-double de 38 pontos, 17 rebotes e 12 assistências, enquanto o Jrue Holiday alcançou a incrível marca de 51 pontos, 8 rebotes e 8 assistências. Como esse cidadão chamado Jrue Holiday jogou ontem. Pelo amor de Deus, que atuação maravilhosa. Brooklyn Nets encarou o Houston Rockets e em um jogo pegado, Brooklyn conseguiu vencer por 123 a 114. Vamos lá. No primeiro tempo, tivemos um jogo bem equilibrado, onde de um lado, Cam Johnson e Mikal Bridges produziram muito bem para o Brooklyn, e do outro, Sengun e Kevin Porter tiveram um ótimo volume para o Houston. E no final, o Rockets foi para o intervalo com um pontinho de vantagem. No terceiro quarto, o equilíbrio seguiu, nenhum time conseguiu desgarrar no placar, só que no quarto período, Mikal e Cam Johnson voltaram a aparecer muito bem e com o Royce O'Neal vindo quente do banco, a equipe do Brooklyn conseguiu assumir a liderança e fechou o jogo com a sua 41ª vitória na temporada. Já o Rockets alcançou a marca de 59 derrotas na temporada. Destaques da partida: pelo lado do Brooklyn, Mikal Bridges com 27 pontos e Cam Johnson com 31 foram os grandes destaques do time. O Spencer Dinwiddie também teve uma ótima atuação. Pelo lado do Rockets, cabe destacar o Kevin Porter com 31 pontos e Alperen Sengun, que entregou 21 pontos e 12 rebotes. New York Knicks encarou o Miami Heat e mesmo perdendo o Julius Randle durante a partida por conta de uma lesão no tornozelo, o Knicks conseguiu vencer por 101 a 92. Bom, primeiro tempo tivemos um jogo bem pau a pau, o jogo foi bem parelho, só que graças ao Immanuel Quickley tendo uma excelente produção vindo do banco, o Knicks conseguiu ir para o intervalo com uma pequena vantagem. No terceiro quarto, Miami teve um ótimo aproveitamento nos arremessos, teve uma eficiência muito boa e conseguiu empatar o jogo. Só que no quarto período, a defesa do Knicks brilhou pra caramba e com excelentes contra-ataques, o Knicks conseguiu fechar muito bem a partida e garantiu sua 44ª vitória na temporada. Já Miami chegou a 37 derrotas. Destaques da partida: Immanuel Quickley com 24 pontos e Quentin Grimes com 23 pontos. Esses dois foram os grandes nomes dessa vitória do New York Knicks. Los Angeles Lakers encarou de novo o Chicago Bulls, mas diferente do que aconteceu no final de semana, dessa vez o Lakers venceu por 121 a 110, né? Tendo o LeBron vindo de titular, o Lakers conseguiu ter um ótimo volume no primeiro tempo, né? Apesar do perímetro não ter ido muito bem,
o Lakers conseguiu agredir muito o garrafão do Chicago Bulls e com o trio LeBron, AD e Austin Reeves combinando para 41 pontos, o Lakers conseguiu levar 8 pontos de vantagem para o intervalo. No terceiro quarto, a defesa do Chicago deu uma desacelerada no ataque do Lakers, só que sem ter resposta para o Anthony Davis dentro do garrafão, o Chicago não conseguiu assumir a liderança. Conseguiu ali pressionar, mas não conseguiu a virada. E no quarto, apesar do jogo ter sido muito pegado, né, apesar de termos tido um equilíbrio muito bom no quarto período, LeBron e Anthony Davis brilharam e garantiram a 38ª vitória para o Lakers, enquanto o Bulls chegou a 40 derrotas na temporada. Destaques da partida, o trio do Lakers, né? LeBron James entregou 25 pontos, inclusive o trash talk do LeBron para cima do Patrick Beverley foi algo maravilhoso de se assistir. Anthony Davis teve uma atuação magistral, 38 pontos, 10 rebotes, 2 roubos de bola e 2 bloqueios. Impressionante o que o Anthony Davis tem jogado nesse mês de março, né? O mês de março do AD é realmente um mês muito bom. E o Austin Reeves, que carimbou a sua vaga de titular ontem, né? Acho que depois de ontem não tem como pensar em tirar o Austin Reeves do time titular. Meteu 19 pontos e distribuiu 5 assistências. Cabe destacar o excelente trabalho defensivo do Lakers na marcação de DeRozan e de Zach LaVine, tá? Os dois foram muito bem contidos, mérito total para a defesa de Los Angeles. E por falar em Los Angeles, vamos agora falar sobre o vizinho do Lakers, o Los Angeles Clippers, que encarou o Memphis Grizzlies e mesmo sem ter Paul George e sem ter Kawhi, o Clippers venceu por 141-132, muito por conta de uma grande atuação de Russell Westbrook, que assumiu a responsa de comandar o time. Vamos lá. No primeiro tempo, Ja Morant e Dillon Brooks tiveram uma boa produção no ataque, só que enfrentando um Russell Westbrook imparável no primeiro tempo e um Robert Covington vindo quente do banco, o Memphis acabou tomando um prejuízo de 6 pontos no primeiro tempo. O Russell Westbrook, meus amigos, fechou o primeiro tempo com 22 pontos marcados, 7 assistências distribuídas e com aproveitamento de 4 de 4 no perímetro. O Westbrook foi absurdo no primeiro tempo, absurdo. No terceiro quarto, o perímetro do Clippers seguiu muito bem, seguiu muito produtivo, muito eficiente, só que tendo um Ja Morant explodindo para 20 pontos, o Memphis conseguiu empatar o jogo e no período final, Russell Westbrook voltou a aparecer muito bem, ele comandou com a maestria impressionante o ataque do Clippers e com a ajuda de Bones Hyland e Robert Covington vindo do banco, o Clippers conseguiu garantir a sua 41ª vitória na temporada, enquanto o Memphis chegou à sua 28ª derrota. Destaques da partida: pelo lado do Clippers, Russell Westbrook com 36 pontos, 10 assistências e 5 de 5 para 3 foi o grande nome do time, mas cabe destacar também Robert Covington, que com 27 pontos e um aproveitamento de 7 de 7 no perímetro foi também sensacional. Bones Hyland entregou 20 pontos com 4 bolas de 3. Na verdade, o perímetro em si do Clippers foi absurdo ontem, né? O Clippers fechou a partida com 22 bolas de 3 convertidas. Pelo lado do Memphis, cabe destacar Ja Morant, com 36 pontos e 9 assistências, e o Dillon Brooks, que com 30 pontos conseguiu, né, ter uma boa atuação, só que o que acabou marcando o Dillon Brooks ontem foi o trash talk dele com o Russell Westbrook, que foi coisa linda de se ver. Foi coisa linda de se ver. Falando agora sobre a vitória do Oklahoma City Thunder para cima do Detroit Pistons por 107-106. Vamos lá. Primeiro tempo, tivemos um jogo muito aberto, né, onde o Oklahoma teve um bom desempenho no ataque, conseguiu botar velocidade no jogo mesmo sem o Shai, só que
Enfrentando um Detroit que teve um banco muito bom, o Thunder acabou indo para o intervalo na desvantagem. No terceiro quarto, Luguentz Dort e o Jalen Williams apareceram muito bem no perímetro, conseguiram espaçar bem a quadra e com o Josh Giddey comandando bem a transição do time, Oklahoma conseguiu assumir a liderança e no quarto período, depois de muita trocação, Jalen Williams, o novato maravilha do Oklahoma, apareceu muito bem, decidiu a partida no final e garantiu a 38ª vitória do Thunder. Já Detroit chegou à incrível marca de 60 derrotas na temporada, né? Destaques da partida, Jalen Williams, né? Jalen Williams foi o grande nome do Thunder ontem. Foram 27 pontos, 8 rebotes, 6 assistências. Foi crucial para essa vitória importantíssima do Oklahoma, porque mantém o time na briga por uma vaguinha ali na pós-temporada. Hoje, eu acho que o foco do Thunder é o play-in, tá? Não acho que o Thunder vai, ou está, né, pleiteando uma sexta vaga, porque para mim a briga ali pela sexta colocação tá muito entre, né, Golden State e Minnesota. Para mim a briga vai ficar entre essas duas equipes. Mas com essa vitória do Thunder, o time, né, se impõe nessa disputa por uma vaga no play. Utah Jazz encarou o San Antonio Spurs e num jogo, né, dos desesperados, né, porque nenhuma dessas duas equipes estão brigando por nada nessa reta final de temporada. Utah conseguiu vencer por 128-117, muito por conta da grande atuação de Talen Horton-Tucker, que com 41 pontos liderou essa grande vitória do Utah Jazz. Utah chegou à marca de 36 vitórias na temporada, enquanto San Antonio chegou à sua 57ª derrota. Sacramento Kings encarou o Portland Trail Blazers e com essa vitória por 120-80, Sacramento garantiu a sua ida para os playoffs. Vamos lá, hein? Primeiro tempo foi marcado pelo Kevin Huerter e o Domantas Sabonis produzindo muito bem, né? Os dois tiveram um ótimo volume de jogo e levaram o Sacramento para o intervalo na vantagem. No terceiro quarto, o Portland foi completamente dominado, né? O Sacramento amassou a equipe do Blazers e abriu uma vantagem inalcançável. E no quarto, depois de uma chuva de bolas de 3, Sacramento garantiu a sua 46ª vitória e garantiu a sua primeira ida aos playoffs desde 2006, meus amigos. Um marco histórico, uma campanha maravilhosa e vai todo o mérito do mundo para Mike Brown, para a sua comissão técnica que mudaram esse Sacramento. É óbvio, Sabonis jogou pra caramba, Fox pra caramba, o time evoluiu muito em comparação à temporada passada, mas tudo isso só foi possível graças, né, à chegada de Mike Brown e à sua comissão técnica, que conta com o nosso brasileiro Leandrinho. Então, todo o mérito do mundo dessa classificação para a comissão técnica do Kings, que fez um trabalho sensacional. Parabéns, Sacramento, por essa ida aos playoffs. Merecia muito, cara, merecia muito. É um time que eu gosto demais, é um time que eu amo assistir, então fiquei feliz pra caramba. Fiquei feliz pra caramba com a classificação do Sacramento para os playoffs. Dallas Mavericks encarou o Philadelphia 76ers e no duelo, né, das duplas estreladas, o Philadelphia levou a melhor por 116-108. Bom, no primeiro quarto, né, o Luka e o Kyrie tiveram uma ótima produção, os dois conseguiram machucar muito a defesa do Philadelphia, que não foi tão bem assim, e já que o Sixers não teve um ataque tão produtivo, até porque o James Harden sentiu muito a falta de ritmo, o Dallas conseguiu abrir 9 pontos de vantagem no primeiro quarto. No segundo quarto, o Philadelphia deu uma melhoradinha, o Niang e o DeAndre Melton vieram bem do banco, só que com o Luka e o Kyrie voltando para a quadra ali por volta dos 6 minutos, o Dallas voltou a dominar, conseguiu desgarrar
e só não levou uma vantagem de 10 pontos para o intervalo porque o Embiid achou boas bolas na reta final e conseguiu cortar a diferença para 5. Mas, analisando o primeiro tempo inteiro, o Dallas foi bem superior. No terceiro quarto, a defesa do Philadelphia foi bem melhor, tá? A defesa foi bem boa mesmo. Conseguiu limitar o ataque do Dallas e com o Embiid e Maxey produzindo bem no ataque, Philadelphia conseguiu cortar a diferença e no quarto período, a defesa dos Sixers foi ainda melhor, dominou completamente o Dallas Mavericks, deixou o time do Texas mais de 3 minutos sem nem pontuar e com bons contra-ataques, com o Embiid achando boas bolas ali na média distância, Philadelphia garantiu a virada e garantiu a sua 50ª vitória na temporada. Já o Mavs alcançou a marca de 40 derrotas e se complicou bastante na briga pelo play-in, né? Com essa derrota, o Dallas se mantém fora da zona de play. Destaques da partida pelo lado dos Sixers, Joel Embiid com 25 pontos e 9 rebotes foi o grande nome do time. Pelo lado do Dallas, cabe destacar o Luka, né, que teve um ótimo jogo, 24 pontos, 10 rebotes e 8 assistências, tá bom? E para fechar, vamos falar sobre a vitória do Phoenix para cima do Minnesota Timberwolves na volta de Kevin Durant, né? Phoenix teve o Durant voltando de lesão e venceu por 107-100. Bom, primeiro tempo, jogo muito equilibrado, né? O Phoenix conseguiu ter uma ótima produção por dentro, conseguiu defender bem, né? Forçou muitos turnovers, só que acabou sofrendo demais com o Karl-Anthony Towns, que explodiu para 20 pontos e graças a ele o Minnesota foi para o intervalo na vantagem. No terceiro quarto, o Anthony Edwards teve um bom início e fez o Minnesota abrir ali uma vantagem de 10 pontos, só que com a defesa do Phoenix sendo muito mais agressiva e com o Devin Booker comandando muito bem o ataque, até porque o Kevin Durant não estava bem na partida, primeiro por conta da falta de ritmo e segundo por conta da boa marcação do McDaniels, né? Então, sem ter o Durant bem, o ataque do Phoenix foi muito bem comandado pelo Devin Booker e graças a ele, o Phoenix conseguiu assumir a liderança e fechou o terceiro quarto com 7 pontos na frente. E no quarto período, a defesa do Phoenix Suns foi brilhante, né? Foi magistral e com o Chris Paul administrando muito bem o relógio, controlando muito bem o ritmo do time, o Phoenix garantiu a sua 41ª vitória e Minnesota chegou à marca de 38 derrotas na temporada, tá bom? Destaques da partida, Devin Booker e Chris Paul, né? O Booker meteu 29 pontos, Chris Paul meteu 19 e foram os grandes nomes dessa vitória do Suns. Kevin Durant não teve uma grande volta, foram apenas 16 pontos, mas o importante foi que ele jogou a partida inteira sem sentir nenhuma dor. Então, isso foi o mais importante. Pelo lado do Minnesota, cabe destacar Karl-Anthony Towns com 25 pontos e Anthony Edwards com 31, tá bom? Turma, esses foram os destaques da rodada de ontem, né? Qual que foi a sua opinião? Qual que é a sua opinião sobre essa rodada? O que você achou dos jogos? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha e mande para os seus amigos, que é muito importante, ajuda muito o meu trabalho. E dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com um período de teste grátis. Então, se você ainda não tem o League Pass, garanta já o seu com todos esses benefícios, tá bom? Turma, é isso. Agradeço a você pela sua audiência. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.